Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente daquilo que a gente tem acostumado. Então, nós temos estudado as cartas de Pedro. Hoje, por uma decisão do presbitério da igreja, baseado em questionamentos de alguns irmãos, questionamentos não de críticas, mas de perguntas mesmo que alguns irmãos fizeram. E, de fato, essa é uma questão, a questão do governo é algo que a igreja funciona de determinada forma, ela vem funcionando assim já há muitos anos, e a gente considera que isso é normal, que todo mundo sabe como funciona, como que é, mas o fato é que a gente tem muita gente nova chegando, muitas pessoas que chegaram nos últimos anos, e às vezes há dúvidas mesmo, como que funciona? Quem governa a igreja? Como que funciona? Tem assembleia, não tem assembleia? São presbíteros? O pastor e o presbítero é a mesma coisa, é diferente? O que é o quê? Então, e a gente vive numa época tão confusa em termos bíblicos, dentro da igreja, que eu estou falando nem fora, eu estou falando de dentro da igreja, há tanta confusão que de vez em quando a gente precisa, então, também parar, olhar, analisar, ver aquilo que a gente tem feito, olhar para as Escrituras, entender aquilo que nós temos aprendido e deixar claro para a igreja. Como o Parolin falou no início da reunião, todos nós somos membros, e eu vou focar muito nisso hoje. A igreja, por mais que a gente entenda que existem pessoas que são designadas para funções determinadas, essas pessoas são simplesmente alguém que está em determinada função por um determinado período de tempo, mas a igreja é composta dos seus membros, debaixo de um único cabeça que é Cristo. O cabeça da igreja não é o presbitério, não é o pastor, é Cristo. E a igreja é um corpo, corpo esse no qual faz parte cada um dos membros, incluindo presbíteros e diáconos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Não é um assunto tão simples, às vezes pode parecer um pouco denso. Eu quero tentar deixar bem claro, mas assim, irmão, se ficar com alguma dúvida, nós estamos à disposição para responder, né, a hora que vocês quiserem. Por que esse assunto é um assunto que a gente toma um cuidado um pouco maior? O que nós vamos falar aqui, vocês vão perceber que a Bíblia não fala diretamente sobre todos os pontos. Então, se você for numa outra igreja bíblica, em outra cidade ou em outro local aqui em Londrina, talvez eles vão estar fazendo de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque tem coisas aqui que são bem claras, outras coisas não. E aí a gente quer olhar porque nós queremos ser o mais bíblico possível. Mas, de fato, tem situações que a gente simplesmente fala, pode ser feito dessa forma, pode ser de outra forma. Por isso que nós podemos, com muita tranquilidade, manter comunhão com irmãos que têm outros tipos de organização de governo de igreja, né, sem problema algum, porque esse não é um ponto central. Mas a gente quer ser o mais bíblico possível. E esse é o grande ponto, e é isso que eu vou querer trazer aqui para os irmãos. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, hoje eu vou falar basicamente desses pontos aqui. Quem são os oficiais da igreja? Ou seja, o governo da igreja de maneira geral, tá? Não estou falando só da CCL, mas de maneira geral. O que a Bíblia fala sobre quem são os oficiais, quais são os tipos de formas de governo, e aqui eu vou falar ainda de maneira geral, até para que haja uma compreensão, que é uma parte de ensino mesmo, para a gente entender como que, na teologia, né, vamos pensar assim, se vê as formas de governo, para que você saiba mais ou menos, aquela igreja então é assim, possivelmente ela segue essa linha ou segue outra linha. Como eu disse aqui, existe a possibilidade de você adotar uma ou outra, nós entendemos que uma delas é a mais correta de acordo com a palavra, mas isso não impede nós de estarmos congregando, né, e convivendo com outros irmãos. E depois, no ponto 4, a gente vai falar da nossa igreja. E aí eu vou falar da nossa igreja mesmo, aqui da CCL. Vou usar, inclusive, alguns termos aqui do nosso regimento, como que funciona, a nossa situação de fato prática. E é isso que eu quero trazer para vocês. É lógico, não vai dar para falar de tudo, mas eu gostaria então que vocês ficassem atentos. Se tiver qualquer dúvida, todos nós aqui vamos estar à disposição para ajudá-los a entender isso, tá bom? Então, nós vamos falar primeiro de quem são os oficiais da igreja. E quando a gente vai falar de oficiais da igreja, a gente tem que entender o seguinte: a autoridade é algo que se baseia, dentro da igreja, em somente uma pessoa, Jesus Cristo. Toda autoridade procede do alto, ela não vem de nós, ela não vem de mim, ela não só na igreja. Aqui na igreja, eu como presbítero, na minha casa, eu como pai, como marido, a minha autoridade procede daquele que me concede autoridade. No caso, é do próprio Senhor.
O Parolin já leu o texto hoje, mas eu quero ler novamente agora. Quero ler outro texto, a gente vai ler Colossenses 1,18. Eu vou passar vários textos, então se você quiser ir procurando na sua Bíblia rapidamente, a gente vai passar por alguns. Eu vou transmitir aqui também. O primeiro ponto que você tem que entender, que tem que ficar muito claro, porque sem esse ponto, nenhuma autoridade dentro de igreja vale para nada. A autoridade não está em mim, a autoridade não está no diácono, a autoridade está naquele que concede a autoridade. A nossa autoridade ela é meramente delegada. Então, o primeiro ponto é esse. O cabeça da igreja, o líder da igreja é quem? Jesus Cristo. Colossenses 1,18. O texto é muito claro, o texto que o Parolin leu também, Colossenses 1,18. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é um corpo. Todos nós que somos membros desse corpo. Todos nós somos necessários ao corpo como membros de um corpo. É por isso que uma igreja saudável, quando uma parte da membresia, uma pessoa, que seja uma pessoa, ela sofre, o corpo todo sofre. Quando alguém se alegra, o corpo se alegra. É por isso que o Senhor ele é tão duro, quando ele trata do assunto da divisão, por exemplo, da facção, das brigas, da maledicência dentro da igreja. Por quê? Sempre quando essas coisas acontecem no seio da igreja, é como se fosse, vocês já viram, né? A gente escuta muito falar hoje em dia de doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É quando o corpo ataca o próprio corpo, né? E são doenças difíceis de curar, porque o remédio não está do lado de fora. O problema está dentro do corpo. E o Senhor ele detesta a divisão porque o corpo é um. A unidade da igreja é algo que se sustenta com base no único cabeça que ela tem, que é Cristo. Então, nós temos que ficar bem atentos, porque isso aqui é a base de tudo, irmãos. Cristo, Jesus, é o cabeça da igreja. É dele que procede toda a autoridade. Nós, aqui na comunidade, nós adotamos uma confissão de fé, que é a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Uma confissão muito antiga, que já foi estudada toda aqui na comunidade alguns anos atrás. Muitos de vocês nem estavam aqui quando isso aconteceu. Então, está tudo lá no site, se você quiser ir lá no YouTube ver, são acho que mais de 100 estudos, né? São bastante estudos sobre vários assuntos, você pode ver lá. Mas eu vou ler alguns deles, porque hoje a gente está falando daquilo que é parte fundamental, daquilo que nós aqui cremos quanto comunidade. A confissão diz assim sobre a igreja. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Por determinação do Pai, de uma maneira suprema e soberana, nele está investido o poder de chamar, instituir, ordenar e governar a igreja. É o Senhor Jesus Cristo que tem esse poder. E é Ele quem faz isso. E é Ele que está fazendo isso agora. Nosso Senhor, então, sendo Deus de ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, em que pese Jesus Cristo, Ele ser o cabeça da igreja, Ele mesmo designou por meio da palavra dele. Como que eu sei de que forma que Jesus Cristo ele governa a igreja? Primariamente por meio da palavra. Na palavra a gente tem todas as orientações, as disposições, aquilo que nós necessitamos para conduzir a igreja hoje. E quando a gente olha para a palavra, nós vamos perceber na palavra de Deus que ali existe uma determinação do próprio Senhor, inspirando os escritores que escreveram a Bíblia. Há uma determinação do próprio Senhor de que a igreja ela se organize por meio de lideranças oficiais designados. Esses oficiais eles vão carregar a responsabilidade de exercer, por um pouco período de tempo talvez das nossas vidas, ou por algum tempo, a função de usar, de acordo com a palavra de Deus, e de exercer essa autoridade que o Senhor delegou. Esse é um peso muito grande, isso é algo muito sério, isso é algo do qual cada um dos presbíteros já levantados no mundo, eles vão ter que prestar contas disso um dia, da alma de cada um daqueles que foram colocados debaixo da sua supervisão, mas foi assim que Deus quis. Deus poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas Ele quis que fosse dessa forma, como nós vemos através da palavra de Deus. Ainda a confissão vai dizer assim, de que forma que isso acontece, esses oficiais? Então a confissão vai dizer, uma igreja local, e veja, nós cremos que todas aquelas pessoas, hoje, no passado também, as que vão crer um dia, as que morreram, as que um dia crerão e as que vivem hoje, que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, são nossos irmãos em Cristo.
Quando o Senhor olha para esse corpo de pessoas salvas, para ele é irrelevante se você é da CCL, se você é da Batista, da Presbiteriana. Ele vê todas as pessoas que foram salvas por Cristo. Essa é uma única igreja. A gente chama, isso é chamado muitas vezes de a igreja invisível. Por que invisível? Porque é o corpo de todos os membros de toda a história. Para o Senhor, é um único corpo. Só que de que forma o Senhor quis que essas igrejas e que essas pessoas se estabelecessem no mundo caído que nós vivemos? Através de igrejas locais, como a Comunidade Cristã de Londrina. A Comunidade Cristã de Londrina é uma igreja local. Nós temos já estudos sobre a igreja local. Lá você vai conseguir ver, entender quais são as bases bíblicas disso, porque a Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós não fazemos parte de uma grande igreja que está todo mundo junto, não. Existe uma igreja local, um corpo de membros que prestam contas uns aos outros, um corpo de presbíteros e diáconos que cuidam desse corpo juntamente, mas igrejas locais. Olha o que a confissão vai dizer. Uma igreja local, reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo. Como que eu sei se está de acordo com a mente de Cristo? Está de acordo com a palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, está indo contrário a isso, mas se está de acordo com a palavra. Ela consiste de oficiais e membros. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados ou separados, pela igreja congregada, pela igreja. São eles os presbíteros, e aqui depois a gente vai falar um pouco disso, mas você às vezes vai ver ancião, que ancião, que também é uma pessoa idosa, Um ancião é a palavra em português para presbítero, que é a palavra grega. Presbítero e ancião basicamente significa a mesma coisa. As palavras bispo, supervisor, que é uma outra palavra, O bispo é um supervisor. E pastor, todas elas, quando nós vemos o Novo Testamento, a gente percebe que elas são usadas de forma intercambiável. Elas podem ser trocadas. Então, para nós, não há qualquer distinção entre essas palavras. Bispo, presbítero, pastor ou ancião, elas significam basicamente a mesma coisa. Então, são eles os presbíteros e os diáconos. Cabe-lhes especificamente o quê? A administração das ordenanças ou sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, e o exercício do poder ou do dever com que foram instruídos, ou para o qual foram chamados por Cristo. Este sistema deve ser mantido na igreja até o fim do mundo. Foi assim que o Senhor fez. Eu poderia ler N versículos aqui, e quando a gente fez estudos sobre isso, se você quiser pode ir lá ver, a gente vai tratar eles de maneira mais específica, mas o fato é, existem apenas 2 ofícios eclesiásticos. Um, que é o exercício da diaconia, o exercício do diácono, e o outro que é esse do presbítero, /bispo, /pastor, /ancião, que basicamente vai ser a mesma coisa. Eu vou pôr um texto só que eu quis tratar aqui para os irmãos, porque era interessante que no contexto do Novo Testamento, quando as cartas estavam sendo escritas, quando os irmãos estavam se comunicando, muitas dessas coisas que nós vamos falar hoje como ensino, para eles era muito claro. A quantidade de presbíteros mesmo como sendo um governo plural, para eles era tão claro, era tão óbvio que eles se tratavam, os presbíteros daí, os presbíteros daqui. Aqui ele não explica muito, mas Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então aqui é um texto bem interessante que ele deixa bem claro, bispos e diáconos. Ele já deixa claro para quem que ele estava falando. Membros, para toda a igreja, presbíteros e diáconos. Então, esses 2 ofícios, eles representam todos os ofícios que o Senhor gostaria que existissem na sua igreja. Isso era assim naquela época, isso é assim hoje. No começo da história da igreja, no período apostólico, havia um ofício que hoje não existe mais, que era o ofício apostólico. Os apóstolos existiam naquele momento, mas conforme os apóstolos morreram, ficaram somente esses 2, bispos e diáconos. Toda vez que alguém se autoproclamar apóstolo, é mentira, não existe apóstolos. A gente não vai tratar disso hoje, mas existem bons livros sobre isso e a Bíblia deixa isso muito claro. Para você ser um apóstolo, você tem que, pelo menos, no mínimo, um dos únicos requisitos ali que nenhum deles cumpriu é de ter visto, conhecido ou lidado diretamente com Jesus Cristo. Nenhum dos que estão aqui hoje fizeram isso verdadeiramente.
Falando agora dos ofícios, vimos quem é o cabeça e agora nós falamos dos presbíteros, que também são chamados de bispos ou pastores, né? Quais que são as funções dos presbíteros da igreja? A incumbência dos pastores, presbíteros, é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas a Cristo. Foi o texto que o Parolin nos leu, Hebreus 13, 17. Isso aqui é uma função de cada um daqueles que são presbíteros e que querem ser presbíteros. Obedeçam seus líderes, falando para a igreja, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Então, é papel dos presbíteros prestar conta pela alma de cada um dos irmãos que estão fazendo parte da igreja na qual eles estão ali liderando. Então, isso não é algo fácil ou simples. Eu creio que, falando por mim, e talvez falando por mim, vou falar por mim, eu acho que a gente, por mais que isso seja algo que me traga temor, eu duvido que eu tenha noção exata do que isso representa. Eu acho que a gente não tem, senão a gente não estaria aqui. Mas, de alguma forma, também, eu consigo ver que Deus, foi Deus que quis que as coisas fossem dessa forma. Eu não consigo me ver muito não estando fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, às vezes os irmãos perguntavam assim, você sempre quis ser presbítero? Eu nunca imaginei que eu seria um dia. Então, para aqueles aqui que estão falando assim, eu nunca vou ser, tome cuidado. Porque quando o Senhor tem, Ele designa, Ele quer, Ele vai fazer. Né? Acho que do nosso hall de presbíteros, a maior parte deles são assim, né, Marco? Nem imaginava que seria um dia. Mas quando o Senhor quer, Ele vai e faz. E esse é o grande ponto. Nosso papel é esse, velar pelas almas. Nós devemos ainda pastorear a igreja. Aqui, 1 Pedro, também um texto que eu preguei alguns meses atrás, tem pregação sobre isso também. Já tem um detalhezinho, presbíteros, plural. Pedro, quando escreve aquela carta para aqueles grupos lá da Ásia Menor, ele escreveu para várias igrejas, e para ele era muito claro que em cada uma dessas igrejas havia um número plural de presbíteros. Eu, presbítero como eles, Pedro, apóstolo, se identifica como presbítero, é bem interessante isso. Testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque ele viu, né, e de fato estava ali, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço para os presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade. A palavra aqui, pastoreie o rebanho, é de fato usado no contexto do pastor de ovelhas. É aquele cuidado mesmo do cuidado do bem-estar, do cuidado de você tratar, de você ajudar, de você levar, de você alimentar. Dá para nós entendermos bem, pelo papel que um pastor faz, aquilo que é chamado como pastoreio da igreja. Talvez não seja o levar, como a gente vê no Salmo 23, pegar uma ovelha e levar para beber água. As necessidades das ovelhas da igreja vão ser outras. Mas o Senhor colocou para cada um dos presbíteros essa responsabilidade de entender as necessidades e ajudar cada uma das suas ovelhas a crescer, para que sejam feitos cada vez mais parecidas, como nós lemos no início, com Cristo, levadas à perfeita varonilidade. Isso é pastoreio, isso é o pastoreio real. Também é nosso dever exercer o governo, presidir. O presidente é quem exerce o governo. Por isso que a gente fala muito o verbo presidir bem. Presidir é exercer governo, presidir e ensinar. Não que outros irmãos não possam ensinar, eu não vou ler, mas a nossa confissão ela vai deixar isso bem claro, que outros irmãos podem ensinar, mas é papel próprio dos presbíteros ensinar. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem, que governam bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Aqui já tem 2 pontos, a pregação, o ensino e a parte do governo da igreja. Isso é papel do presbítero. E dos diáconos? Os diáconos também são oficiais da igreja. Oficiais designados pelo próprio Senhor. Foi o Senhor, Deus, por meio do Espírito Santo, inspirando os seus escritores bíblicos, que instituiu a diaconia. E aí os diáconos vão ter um papel muito importante também nesse processo de cuidado da igreja. Atos 6, a gente vê a instituição da diaconia. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus,
porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 naquele momento, apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para ir servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É bem interessante entender que o serviço da diaconia, ela tem tudo a ver, o momento em que ele vai ser instituído, com a unidade da igreja. A igreja estava tendo o quê? Um começo de divisão por causa de dificuldades ali na divisão de mantimentos entre viúvas, de gente de judeus de um lado, gentios do outro. Estava tendo uma ruptura, e os apóstolos, ali inspirados pelo Senhor, eles falaram: não, algo precisa ser feito, não pode haver ruptura dentro da igreja, não pode haver divisão. E a diaconia é instituída nesse contexto. E nesse contexto ela é constituída, então, para fazer essa tarefa prática de auxílio para que as coisas dentro do corpo permaneçam firmes e permaneçam na mesma direção. Aqui eu vou citar o nosso regimento, o regimento interno da comunidade. Depois eu vou falar um pouco sobre o que é um regimento. Mas aqui tem as funções dos nossos diáconos. Cabe aos diáconos o auxílio aos presbíteros em suas funções, além do atendimento às necessidades materiais e sociais de seus membros, de acordo com os princípios estabelecidos na Bíblia, a manutenção das dependências da comunidade, bem como assegurar a ordem nos lugares reservados aos serviços eclesiásticos, aos serviços da igreja. Essa é a função da diaconia. A diaconia e o presbitério, ela sempre vai trabalhar junto. Os irmãos trabalham juntos, então vai ter situações que vão ser trazidas a nós, outras nós vamos solicitar a eles, mas nós trabalhamos juntos como uma única liderança. Esse é o grande ponto. Apesar de ter funções distintas, todos pensam na mesma coisa. É tudo feito para servir ao Senhor. E aí a gente vai falar agora das formas de governo. Hoje vocês estão com um problema porque eu esqueci de ligar meu cronômetro. Então agora eu não sei se eu estou lento, devagar. Se der 10 da noite, vocês levantam a mão, eu paro, tá bom? Mas não, eu vou cuidar aqui, irmãos. Agora, irmãos, eu vou falar sobre as formas de governo. As formas de governo, eu estou falando de maneira geral, tá? Eu não vou falar da nossa em si, mas de maneira geral, só para que vocês entendam. Primeira, assim, existem centenas de formas de governo. Mas existem 3 grandes formas, da onde todas as outras derivam. Então, basicamente é isso. Então, eu vou tratar só dessas 3 maiores e depois vai ter várias subdivisões. A primeira grande forma é a forma episcopal, que vem da palavra episcopos, que é uma palavra que significa basicamente bispo. É isso que ela significa. A forma episcopal, esse sistema, ele defende que Cristo deu o governo da igreja exclusivamente a esses homens chamados de bispos. Eles fazem diferença entre presbítero, pastor e bispo. Eles fazem essa distinção. Então, o governo foi dado a esses bispos, e esses bispos, eles não estão diretamente ligados à igreja local. Eles estão acima da igreja local. Aí alguns vão chamar de diocese ou vão dar outros nomes, né? E esses bispos são considerados sucessores dos apóstolos, basicamente. E ela não vai ter, no momento da escolha dos líderes locais, da igreja local, a participação dos membros. Vem de cima para baixo, vem simplesmente uma ordem. Ó, estamos mudando o seu pastor. O seu pastor agora é esse. Não é a igreja que participa desse processo. É essa ordem superiora que determina quem vem ou quem não vem. Então, basicamente, quando eu estou falando aqui, você já deve ter pensado, os católicos romanos são episcopais. Eles são de forma bem clássica, os episcopais. E ali eles têm as suas dioceses, arquidioceses, chegando até ao bispo dos bispos, que é o Papa. Aí fala, mas tem evangélico que faz isso? Tem. Muitos evangélicos agem dessa forma. Então, por exemplo, os anglicanos, a igreja anglicana, que hoje, infelizmente, é uma igreja que se desviou muito, mas que, no decorrer da história, levantou muitos homens de Deus, homens sérios, irmão J.I. Packer, J.C. Riley, eram todos anglicanos, mas hoje, infelizmente, está muito desviada. É uma igreja que sempre foi uma igreja episcopal. Então, ela tinha seus bispos, ela tinha a sua estrutura de poder nesse sentido, e quem determinava quem era o pastor da igreja eram seus bispos, e depois eles encaminhavam as pessoas para lidar ali.
Então, existe nos Estados Unidos a igreja episcopal, igreja anglicana. Os metodistas, eles seguem basicamente essa linha. Os metodistas saíram da igreja anglicana. Então, só para vocês entenderem, existem igrejas evangélicas que seguem. Se você pensar, por exemplo, numa igreja universal do Reino de Deus, que nós não consideramos igreja, mas uma seita, tá? Mas é o nome deles. Lá é assim. Vocês acham que é a igreja que resolve quem vai ser o seu pastor? Vem de cima para baixo. O seu pastor agora é fulano. Então, isso é um sistema episcopal. O segundo grande sistema é o sistema presbiteriano, que é bem conhecido de nós. Aqui no Brasil, a maior denominação presbiteriana é a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas existe também a Igreja Presbiteriana Independente, Presbiteriana Renovada, e, de uma maneira ou outra, elas seguem mais ou menos o mesmo sistema de governo, tá bom? E nesse sistema de governo presbiteriano, quem governa a igreja são os presbíteros, com o auxílio da Assembleia quando solicitado. Aí você vai falar, ó, aqui também é assim. Mas tem uma diferença grande em relação a nós. Que é a questão do sistema conciliar. Então, quando a gente fala desses 3 grandes tipos de igreja, vocês vão perceber que o que vai separar um do outro não é basicamente se você tem presbítero ou não, se você tem, por exemplo, a igreja católica tem presbítero e tem padre separado. Você tem igrejas batistas que têm presbítero e tem outras que não têm, e que são congregacionais. Você tem igreja presbiteriana que tem presbítero e nós temos também. Então, o que divide? Qual que é a grande diferença? É a questão da autonomia das igrejas, para escolher os seus líderes. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, as igrejas que são episcopais, a igreja tem 0 autonomia. Vem de cima para baixo. O pastor vem porque o bispo mandou, pronto, acabou, resolveu assim. As igrejas presbiterianas, quem define é a igreja local. A igreja local, ela que escolhe os seus presbíteros, como nós fazemos, mas com uma diferença, que é essa questão do sistema conciliar. A igreja, ela não é sozinha, ela tem um outro grupo que vai... Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Nesse sistema presbiteriano, cada igreja local elege presbíteros para o seu conselho, então, que seria o nosso equivalente ao presbitério. O pastor da igreja é um dos presbíteros do conselho, com a mesma autoridade de outros presbíteros. Então, lá existe uma diferença entre o pastor e outros tipos de presbítero. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Esse conselho, ele tem autoridade para dirigir a igreja local. Então, até aqui está igual a gente. A igreja local, ela é governada pelos presbíteros daquela igreja, presbíteros eleitos pela própria igreja. Entretanto, os membros do conselho, presbíteros, também são membros, não todos, mas alguns, de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Esse presbitério consiste em alguns ou em todos os presbíteros das igrejas locais sobre os quais ele tem autoridade. Além disso, alguns dos membros do presbitério são membros da Assembleia Geral, o Supremo Concílio, que normalmente tem autoridade sobre todas as igrejas presbiterianas de uma região ou país. A IPB, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a maior aqui no Brasil, do qual eu já fui membro, onde eu já fui presbítero, ela tem esse sistema. Você é eleito pela igreja local. Só que, digamos lá, o presbitério que eu fazia parte do conselho daquela igreja local, e dentro daquele conselho, alguns dos nossos presbíteros, eles eram encaminhados para um grupo que era o presbitério, que tinha governo sobre 3 ou 4 igrejas. Não que esse presbitério mandava nas igrejas, a igreja tinha autonomia para lidar, mas várias situações, elas subiam para o presbitério. Se você quisesse recorrer de uma decisão do conselho da igreja, você recorria para esse presbitério. Esse presbitério, ele lidava com questões outras, mais difíceis, que subiam até eles. E, a cada 4 anos, havia o Supremo Concílio, onde representantes de todos os presbitérios do Brasil se reúnem para resolver questões relacionadas à igreja como um todo. A grande questão é que as igrejas devem obediência a esse sistema. Então, se uma igreja ela se desvia, ela pode ser tirada, ela pode ser punida de alguma forma, ela tem que obedecer. Ou seja, há uma ligação entre as igrejas por meio desse sistema de concílios. Há uma questão de autoridade ao sistema conciliar. Tá bom? E, por fim, o sistema congregacional ou independente, que é o sistema que nós adotamos e talvez seja a da maior parte das igrejas. Nessa forma de governo, cada igreja local possui autonomia de governo e não se submete a outras igrejas locais. É permitido, e muitas fazem isso, que se reúnem em associações, convenções, mas essas são meramente para ajuda mútua e não em termos de governo.
A Comunidade Cristã de Londrina é uma igreja independente. Então, nós devemos obediência a outra igreja? Não, todas as nossas decisões são autônomas. E isso que caracteriza uma igreja congregacional, uma igreja independente. A própria igreja, por meio dos seus membros, aí quando a gente vai falar dos líderes, quem escolhe os membros, quem escolhe os líderes são os próprios membros da igreja. Não vem de fora. É a própria igreja que vai escolher, inclusive tirar, se for o caso, dependendo do contexto, tá bom? Agora, aqui, dá para você subdividir de várias formas. E existem gente que faz de tudo quanto é jeito em relação a isso. Você tem sistemas, por exemplo, congregacionais, onde os irmãos, eles rejeitam qualquer tipo de ofício dentro da igreja. Que eles são os congregacionais plenos, é democracia plena, de certa forma. Eles querem deixar que o Espírito haja de tal forma que você não tem presbítero, você não tem diácono, e todo mundo está num certo nível de igualdade. Se a gente já ouviu falar, né, na história dos Quakers, a aveia Quaker, que tem aquela carinha ali, aquilo lá era um Quaker, era um grupo dos Estados Unidos, bem pentecostais, apesar de eles serem antes dos pentecostais, né, mas eles se deixavam guiar pelo Espírito Santo, e lá não tinha líder, não tinha um pastor, todo mundo era igual. A meu ver, isso está equivocado no sentido de que a Bíblia fala de presbíteros e diáconos, né, de uma maneira muito clara. Mas, para eles eram congregacionalistas no sentido mais estrito da palavra. Outros grupos, até de irmãos conhecidos nossos, né, os irmãos, o grupo dos irmãos, por exemplo, eles também têm uma tendência a rejeitar vários tipos de governo, mas tentar ser o mais simples possível, o mais direto o governo pela congregação. O mais comum dentro do congregacionalismo, especialmente aqui no Brasil, mas creio que em outros países também, que acontece muito em igrejas batistas, mas não só batistas, Assembleias de Deus e tantas outras, o mais comum é aquele no seguinte sentido: você tem um pastor, esse pastor sozinho ele governa a igreja, em sentido assim, não tem outros presbíteros com ele, quem elege o pastor é a congregação, quem tira o pastor é a congregação, mas ele não tem presbítero, é ele. Eventualmente, essas igrejas vão ter uma diretoria, algumas têm uma diretoria, outras vão ter uma diaconia que exerce funções de governo, que ajudam de alguma forma, mas você tem um pastor só. Esse talvez seja o modelo mais comum no nosso país. E são congregacionais, porque quem elege esse pastor é a igreja. Então, pode ter auxílio ali, mas você vai ter um pastor sozinho. Não vai ter outros pastores ou presbíteros nesse grupo. E nós, nossa igreja, como que nós cremos e qual que é a nossa posição a esse respeito, né? Como é a nossa forma de governo? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para toda a igreja é que nós temos isso já estabelecido em registros nossos, legais, inclusive, por meio do nosso estatuto, do nosso regimento interno e da nossa confissão. Falei, isso é muito técnico, eu preciso saber. Sim, você precisa porque você é membro dessa igreja, é importante que você saiba disso. O Estatuto da Igreja é aquele documento onde ele é um documento legal. Então, quando a gente precisa abrir uma conta num banco, a gente precisa levar esse estatuto lá no banco, para a gente poder ter esse local, para você poder comprar um imóvel, você precisa ter. Ah, mas eu acho que não precisa. Você precisa ter. Se você não tiver, você não pode movimentar dinheiro, você não pode comprar imóvel, você não pode hoje nem mesmo se reunir, porque você precisa de um alvará. Então, nós estamos no Estado e nós precisamos lidar com essas questões. O regimento interno é o documento onde a gente vai ter questões mais da prática nossa do dia a dia, onde a gente fala sobre as nossas questões de como alguém se torna membro, como se dá o nosso processo de disciplina, como que se dá uma eleição. Então, vai estar no nosso regimento interno. E a confissão vai ter questões mais doutrinárias. Esses documentos, eles são absolutos? De forma nenhuma. Nós seguimos como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Por isso que, para nós, se houver necessidade, nós alteramos nosso estatuto, nós alteramos nosso regimento, sempre quando for necessário, como já fizemos algumas vezes, que nós entendemos que a gente estava indo para um caminho. Não, isso aqui não é dessa forma, é melhor assim. Nós podemos alterar. A palavra de Deus é que permanece sempre a mesma. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês entendessem. Eu queria saber como que é o nosso estatuto, como é o nosso regimento. Pode nos procurar que nós disponibilizamos para vocês. Alguns irmãos pedem, eu sempre encaminho. Então, não há problema nenhum em relação a isso, tá bom? Primeiro ponto da nossa igreja. Primeiro ponto é que nós possuímos um governo plural. Cremos, então, isso é uma crença nossa, que a Bíblia expressa em apontar que o governo da igreja vai se dar por meio de um governo plural de presbíteros.
nós entendemos que essa foi a forma que Deus determinou por meio da sua palavra. E por quê? Porque a Bíblia fala muitas vezes a esse respeito. Então, Atos 14, 23. A gente já leu o Pedro, né? Mas lendo aqui. E promovendo-lhes, aqui a gente está falando da fundação das primeiras igrejas. Em cada igreja, a eleição de presbíteros. Em cada igreja havia eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Timóteo 4,14. Paulo falando a Timóteo: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O corpo de presbíteros da igreja de Éfeso recebeu Timóteo como sendo um dos seus presbíteros. Então aqui o presbitério é um corpo. Tito, também outra carta pastoral. Paulo escreve: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, mais uma vez, cada cidade, cada igreja, que naquela época geralmente em cidades pequenas, às vezes eram poucas, era uma igreja talvez na cada cidade, mas em cada cidade constituísse presbíteros, no plural, conforme prescrevia você. Irmãos, eu tinha colocado 6 ou 7 aqui, eu tirei, porque não há necessidade. É basicamente, sempre você vê isso como uma premissa, como algo que era muito claro, sempre quando... E aí é Pedro falando, é o autor dos Hebreus falando, é Paulo falando, todos eles falam de uma maneira muito clara. Então, para nós, o nosso entendimento basicamente é esse. Biblicamente, o governo da igreja deve ser um governo plural. Aqui eu trouxe o irmão Gruden mais uma vez, que eu gostei da forma como ele colocou. 2 conclusões importantes podem ser extraídas desse panorama das evidências, desses vários textos que eu li do Novo Testamento. Primeiro, nenhum texto, né, eu não li todos, né, mas se você pegar todo o Novo Testamento, nenhum texto do Novo Testamento sugere que qualquer igreja, mesmo que fosse muito pequena, tivesse só um presbítero. Não tem. O padrão coerente do Novo Testamento é a pluralidade de presbíteros em cada igreja, como a gente viu em Atos 14, e em cada cidade, como nós lemos lá em Tito. Segundo ponto, nós não vemos uma diversidade de formas de governo eclesiástico no Novo Testamento, mas um padrão único e coerente, segundo o qual toda a igreja tinha presbíteros que a dirigiam e zelavam por ela. Irmão, se não fosse assim, faria sentido Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, escrevendo a Tito, gastar tanto tempo explicando os requisitos para você ser presbítero ou diácono? Não, se você pode ter ou não ter, se pode ser ou não ser, não faz sentido. Então, aqui para nós, isso é muito claro, que essa é a forma como o Senhor colocou. Nós entendemos, então, que a Bíblia prescreve, sim, um governo plural de presbíteros para que governe a igreja local. Quantos presbíteros? A gente, inclusive, tem isso no nosso regimento, ou estatuto, agora eu não me lembro. Quantos forem necessários? Isso vai depender da quantidade de membros da igreja, isso vai depender da quantidade de irmãos aptos a fazer isso, porque você não vai colocar presbíteros de qualquer jeito, eles têm que passar pelos requisitos da palavra de Deus. Mas conforme a necessidade, e nós entendemos assim, a CCL entende assim, nós vamos ter mais presbíteros se o Senhor os mandar. Para nós, o que nós não queremos concentração de poder, pelo contrário, nós queremos mais pessoas para servir, tanto no presbitério quanto na diaconia. Então, existem outros grupos que às vezes limitam. Então, a igreja vai ter 5 presbíteros, 3 presbíteros, 10 presbíteros. Nós não temos um número definido, tá? Para que vocês saibam. Conforme a igreja estiver crescendo, nós, se tivermos irmãos dispostos, a gente vai chamar mais irmãos para o presbitério e para a diaconia. Quais são as funções dos presbíteros da CCL? A gente já viu, de maneira geral, quais são as funções dos presbíteros. Mas agora aqui dos presbíteros da CCL. Uma coisa que é para ficar bem claro, irmãos, para todos, né? Isso foi algo, alguns irmãos perguntam, têm dúvidas. Então, para nós, para a igreja, CCL, Comunidade Cristã de Londrina, e entre nós presbíteros, não há uma divisão funcional em termos de um faz algo que o outro não possa fazer. Para nós não há. Para nós, todos os presbíteros são igualmente presbíteros, pastores, anciãos, ou bispos, da maneira como a palavra coloca. Ah, mas eu vejo que o Danilo prega mais, o Marco prega mais, o Marco Alexandre, eles trabalham aqui na igreja. Sim, nós temos divisão de
tarefas, muitas vezes, e de acordo, muitas vezes, com o tempo que cada um tem, com a disposição que cada um tem, com dons e talentos que cada um tem, que são diferentes. Mas em tudo isso que eu estou falando, em todas essas distinções que nós temos para facilitar as nossas tarefas, não há qualquer diferenciação em termos de qualidade. Não tem nenhum presbítero que manda mais ou que manda menos, cujo voto vale mais ou que vale menos. Nas nossas reuniões de presbitério, que vocês não podem participar, não participam, mas todos nós participamos da mesma forma e cada voto ele é igualmente válido. Nós temos presbíteros que estão aqui desde o início da igreja, nós temos presbíteros que começaram há menos tempo e todos têm o mesmo voto e todos têm o mesmo poder de veto, ou de falar, ou de propor, da mesma forma. Então, para que fique bem claro em relação a isso. Né? Então, isso é assim para nós. Existem outras igrejas muito sérias e bíblicas que nós respeitamos e amamos que fazem diferente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela tem uma distinção entre o presbítero docente, que é o pastor que prega, e o presbítero regente, que é o presbítero que governa e que lida com as questões, apesar de poder também e dever ensinar. Para nós não há essa distinção. Igrejas congregacionais, por exemplo, batistas até, a igreja Capitol Hill do Mark Dever, a igreja do John MacArthur, que faleceu recentemente, são igrejas congregacionais com presbíteros como nós, mas que lá tem uma figura de um pastor sênior, de um pastor mestre, de um pastor diferenciado. Nós não entendemos dessa forma. Nós aqui temos um único grupo de presbíteros, cada qual com a sua função, talvez, diferente. Então, por exemplo, eu exerço a supervisão de alguns grupos. Do grupo dos pré-adolescentes, por exemplo, eu exerço. O André dos jovens, o Newton dos adolescentes. E a gente vai fazendo essas divisões para facilitar o nosso trabalho. Mas, no fim das contas, todos nós temos a mesma função. O fato de alguns pregarem mais de púlpito tem a ver com essa divisão também, com essa possibilidade que cada um tem. E até mesmo de poder ter estudado mais ou menos, ou uma questão de dom mesmo. Alguns têm mais dificuldade, alguns têm mais, não teria tanto tempo, às vezes, para preparar os sermões, mas isso é uma questão interna nossa. Qualquer um dos presbíteros da igreja poderia estar aqui pregando, caso quisesse. Né? E graças a Deus o Senhor tem levantado vários irmãos que não estão regularmente pregando, mas que podem, que estão aqui conosco. O Gabriel já trouxe a palavra, o André Mori já trouxe a palavra, o Marcos já trouxe a palavra, e graças a Deus por isso. Isso é uma alegria para todos nós. Então, nós temos também a função, dentro dos presbíteros, de, conforme a necessidade que nós temos aqui, nós temos essa necessidade, de irmãos que servem em tempo integral, como eu já falei, que no caso é o Alexandre e o Marco. E, graças a Deus, eles têm essa possibilidade. Mas mesmo estando nessa função, não há diferenciação entre o papel deles quando o conselho, quando o presbitério da igreja se reúne. Ok? Qualquer dúvida, depois vocês vêm conversar conosco. Como que se dá a escolha dos oficiais aqui da CCL? Como nós escolhemos nossos presbíteros e nossos pastores? Veja, irmãos, a Bíblia ela não é expressa sobre de que forma deve ser feita a escolha de pastores, presbíteros ou diáconos. Ela não tem um texto claro que fala. Quando a gente lê os textos, a gente vê de maneira clara que deve haver algum grau de participação dos membros, tá bom? Então, isso deve haver. Mas de que forma isso vai ser feito? Não tem consenso. Não tem consenso na história da igreja, cada lugar faz de uma forma diferente. Nós entendemos que a igreja, sim, deve participar. E de que forma que a igreja participa? Né? Depois eu vou falar um pouco mais. No nosso caso aqui, uma pessoa da igreja é suficiente para obstar que qualquer pessoa seja presbítero da igreja. Não precisa nem ser a maioria. Basta que uma pessoa se oponha de maneira consciente, clara e bíblica, para que uma pessoa não possa ser chamado ao presbitério ou à diaconia. Então, essa é a nossa visão. Toda a igreja participa do processo. O irmão Gruden ele vai falar, acho que é a última vez que eu vou citar ele, ele vai dizer assim: esses fatores juntos indicam que, embora a Bíblia não ordene explicitamente um sistema específico de escolha de líderes oficialmente designados da igreja, parece muito sábio ter um sistema no qual toda a igreja tem um papel significativo na seleção e no reconhecimento dos líderes que são designados. Talvez por meio de uma votação na igreja ou por meio de algum outro processo pelo qual o reconhecimento da igreja seja exigido antes que os líderes oficialmente designados da igreja possam assumir a função. E é assim que nós fazemos aqui. Nós não temos uma eleição direta,
Mas os presbíteros da igreja, eles se reúnem e eles têm que eleger o candidato por unanimidade. Então, sempre quando alguém é trazido para vocês, essa pessoa foi eleita por unanimidade pelos presbíteros da igreja como um candidato ao presbitério ou como um candidato à diaconia. Esse nome, ele é trazido aqui para vocês, e como a gente faz todas as vezes, e ele vai ser dito, nós vamos dizer, olha, estamos agora submetendo a apreciação da igreja, de cada um dos membros, como candidato ao cargo de presbítero ou diácono da igreja, o irmão X. A igreja tem 15 dias, 2 semanas, para se manifestar e se opor a esse nome. E aqui pode ser uma pessoa. Só que essa oposição, ela tem que ser uma oposição baseada na palavra de Deus. Por quê? Nós não conhecemos todas as pessoas. Então pode ser que você saiba, não, Danilo, essa pessoa, ele é meu vizinho, e eu sei que ele é uma pessoa que não entra nos requisitos de Timóteo ou de Tito, da palavra de Deus. E nós vamos considerar isso, vamos analisar essa questão, e se esse nome for trazido qualquer tipo de objeção, e essa objeção for demonstrada como sendo verdadeira, esse nome ele não vai ser chamado ao presbitério ou à diaconia. Ou seja, todas as vezes que qualquer irmão daqui ele é indicado para ser presbítero ou diácono, a igreja vai participar do processo. Ah, mas se eu não ficar com vergonha de falar, aí é um problema muito sério, seu com a igreja e seu com Deus. Porque você está mantendo em silêncio algo que nós, se nós aprovamos, é porque nós não sabíamos. Eu sei, mas eu quero ficar quieto. Então, você é responsável por isso. E saiba disso. Porque isso vai gerar um problema sério. E esse problema um dia vai chegar em você também. Nós aqui somos chamados para ser membros responsáveis. Que, por amor, não permitimos que coisas erradas aconteçam no nosso meio. Pelo contrário, nós somos chamados a agir, nós somos chamados a ajudar, a corrigir, a admoestar, e nesse momento a falar. Irmãos, e outra, você não vai ser pedido para levantar a mão e falar. Você vai poder chegar e falar para mim, falar para qualquer um dos presbíteros. É óbvio que isso não vai ser feito de forma anônima, porque o anonimato, biblicamente, ele não existe. A gente tem que lidar com a verdade em amor, mas com a verdade. Ah, eu quero falar, mas não conta para ninguém que eu te contei. Nós somos um corpo de Cristo. Diante de Deus, nada permanece escondido. Pelo contrário, as pessoas que tentam esconder sabem, uma hora aparece, o Senhor revela. Então, nós precisamos tratar na verdade. Então, depois desse prazo, passaram os dias, e se toda a igreja concordou, ainda que seja pelo seu silêncio, aí esse candidato vai ser, então, levado ao presbitério ou levado à diaconia. Nós vamos chamar isso de eleição por referendo. O que é um referendo? É uma consulta posterior. Então, nós escolhemos antes os candidatos e a igreja depois ratifica, referenda esses nomes ou rejeita esse nome. Ok? Quanto tempo dura o mandato de um presbítero ou de um diácono aqui da igreja? Nós sempre falamos isso todo final do ano e todo começo do ano, mas como nessa época muita gente está viajando, ou às vezes o pessoal não presta atenção na hora dos recados, né? A pessoa já está conversando, eu vou repetir. 1 ano. O cargo, a função aqui de presbítero e diácono de todos nós dura 1 ano. Todo final do ano, chegando em dezembro, nós consultamos todos os presbíteros e diáconos e perguntamos, você quer continuar no ministério? Sim ou não? E caso os irmãos entendam que queiram continuar no ministério, nós, mais uma vez, no início do ano, submetemos novamente esses nomes à igreja. E se esses nomes tiver alguma oposição, eles não serão reconduzidos. Se não tiverem, eles vão ser reconduzidos. Então, nós fazemos isso porque, de fato, entendemos que todos aqui somos pecadores. A depravação total ou radical, ela também se aplica aos líderes. Então, é importante que seja submetido à igreja todas essas questões, para que a igreja veja, para que ninguém se perpetue no poder simplesmente por domínio do rebanho, como Pedro vai dizer que não deve acontecer. Mas porque, de fato, são irmãos que estão servindo, que estão amando a igreja, estão servindo e devem continuar servindo. Por isso que a igreja é chamada para falar. E aí isso é feito uma vez por ano. A participação dos membros, quando que ela acontece? A gente está vendo aqui, o nosso governo ele é majoritariamente feito pelos presbíteros. A maior parte das decisões tomadas pela igreja são tomadas pelo presbitério da igreja. No entanto, com base, mais uma vez, aqui no nosso regimento, no nosso estatuto e no bom senso, e na nossa necessidade, muitas vezes, que nós temos de falar, nós queremos ouvir a igreja,
nós chamamos a igreja a se participar através das assembleias. Aqui, irmãos, eu estou falando de uma questão mais formal. Por que formal? Então, tem coisas que está lá no estatuto. Vocês lembram quando a gente foi comprar o terreno, que a gente teve que fazer uma assembleia inteira, porque ficou faltando uma linha lá no papel que a gente fez da ata, a gente teve que fazer uma assembleia só para isso? Isso é um motivo formal. Então, tem questões formais? Tem questões formais. Essas são as questões mais formais, que estão lá nos nossos documentos constitutivos. Eleição de oficial, a igreja toda participa. Né? Presbítero e diácono. Aprovação de contas, essa assembleia que nós vamos fazer agora, ela também vai ser feita para aprovação de contas. Alterações estatutárias, quando a gente precisa alterar alguma coisa. Transações imobiliárias, se a gente vai comprar um terreno, vender. Tudo isso aqui é obrigatório que nós chamemos vocês, de acordo com os nossos documentos aqui. Só que se você se lembra e você participa ativamente da igreja, você sabe que nós sempre estamos consultando a igreja quando nós entendemos que há necessidade, ou quando nós entendemos que é uma questão, um passo grande ou algo muito sério. Então, por exemplo, quando nós pensamos na escola, nós trouxemos isso à Assembleia, para saber se a igreja concordava e apoiaria esse processo. E pela graça de Deus, a igreja apoiou. Vocês se lembram quando nós fomos trazer aquelas famílias do Afeganistão? Antes de nós trazer aquelas famílias, o que a gente fez? A gente chamou a igreja à Assembleia e nós sentamos e a igreja concordou. E pela graça de Deus, mesmo não tendo dado tão certo com eles, o Senhor é tão cuidadoso na sua soberania que, por causa daquilo, foi preparado todo um apartamento e uma estrutura para que os irmãos Adriel e Elizabeth, que depois viriam, pudessem permanecer naquela estrutura que nós não pensamos para eles, mas que no final acabou sendo para eles. Mas vocês percebam, sempre quando nós entendemos que há necessidade, nós chamamos vocês para participar. E a igreja, pela graça de Deus, tem participado. Essa próxima assembleia, né, que a gente vai ter agora, também vai ser mais um chamado para a gente falar sobre construção, sobre obras, sobre arrecadação e tudo mais. São questões que nós precisamos atravessar, passar e lidar. Ou seja, nós temos várias e várias situações em que vocês podem participar de maneira formal, mas vocês sabem, e aqui eu falo, irmãos, coração aberto para cada um de vocês que são membros aqui. Eu vejo que tem muitos aqui que não são aqui da igreja ou que estão visitando, mas para aqueles que são membros, vocês sabem que vocês podem conversar com qualquer um dos presbíteros a hora que vocês quiserem. E vocês podem trazer as suas dúvidas. Essa pregação mesmo, esse estudo está sendo feito porque um irmão veio perguntar e nós queremos manter vocês a par de tudo. Então, se você tem uma questão, você não precisa... quando que vai ser a assembleia para que eu possa dizer? Você não precisa disso. Você pode trazer e falar com qualquer um de nós e falar, olha, irmão, eu estou com uma dúvida. Irmão, tem algo aqui que eu discordo, eu gostaria de entender mais como isso funciona, a gente vai estar à disposição. Então, esse é o ponto que vocês têm que ficar bem claro. Eu gostaria de ter mais voz na Assembleia. Você pode falar isso a hora que você quiser. Vocês sabem disso. Então, esteja bem claro isso em relação a todos, tá bom? Por fim, qual que é o nosso sistema? O sistema de governo adotado pela CFCL, no caso, então, ele é um governo congregacional, porque nós somos uma igreja independente, mas de pluralidade de presbíteros da igreja local. Pluralidade de presbíteros da igreja local. Né? Então, a gente está dentro do subtipo aí congregacional, né? Porque somos independentes. Aqui, eu falei que ia ser a última, mas era a penúltima. O Gruden vai dizer, e esse sistema não foi a gente que inventou, tá bom? Ele existe. Nesse sistema, os presbíteros conduzem a igreja e têm autoridade para conduzi-la. Autoridade que lhes foi conferida por quem? Pelo próprio Cristo. Lembra que eu falei lá no início? Foi assim que a gente começou. O cabeça da igreja e pelo Espírito Santo. Nesse sistema de governo, há sempre mais de um presbítero. Denominei esse sistema de pluralidade de presbíteros locais para distingui-lo do sistema presbiteriano, em que os presbíteros, reunidos no nível de presbitério ou assembleia, têm autoridade mais ampla do que sobre suas igrejas locais. Então, nós temos presbíteros, mas se a gente fala que a gente é meio presbiteriano, fica confuso. Então, nós somos congregacionais, mas temos esse sistema de pluralidade de presbíteros. Ok? Algumas aplicações práticas, então, para nós, né? Porque agora até tudo foi bem mais didático, né? Mas aqui, irmãos, a gente está falando de questões que dizem respeito à nossa vida espiritual. A gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um corpo. Nunca entenda a igreja como uma empresa, onde você tem o presidente, o CEO, é um corpo. É um corpo. Então, algumas aplicações. A primeira aplicação, primeira de todas. Se é um corpo
onde Cristo é a cabeça e eu sou um dos membros, eu devo participar do corpo. A primeira aplicação é essa, e muito simples. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas o primeiro ponto que você deve fazer é participar do corpo. Você é um membro. Parolinha até usou a palavra, eu tinha colocado aqui também, vou repetir. Você não é um espectador. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui não é uma orquestra. Vocês não estão aí para ficar apreciando algo. Quando nós cultuamos, nós estamos todos juntos fazendo a mesma coisa. Apesar de eu estar aqui falando e vocês estarem ouvindo, nós estávamos cantando juntos, alguns irmãos tocando e outros não. Irmãos, é o mesmo culto feito ao mesmo Deus, num ato único de adoração. Por isso que nós chamamos isso aqui de um culto de adoração pública ao Senhor. E por isso que esse culto, ele é o centro da nossa vida comunitária. Se você não participa nem do culto de adoração pública, isso já é um problema muito sério. Mas vai além, irmãos. O corpo ele continua fora do domingo. O corpo ele prossegue durante toda a semana. Nós precisamos estar próximos uns dos outros, ajudar uns aos outros. O chamado nosso não é um chamado de divisão entre pessoas que estão aqui trabalhando e pessoas que estão aqui sendo servidas. Não é um restaurante. Nós estamos aqui como um corpo mútuo de ajuda. É por isso que a responsabilidade por trabalhar na igreja também é dos presbíteros, também é dos diáconos, mas é de todos os membros. A gente teve com o pastor Jairo essa semana, né? Ele falou bastante sobre isso, que é algo que a gente tem falado aqui também. Você tem uma situação com o irmão, quem que tem que lidar com essa situação? É você. Ah, o presbítero não quer fazer o serviço dele. Não somos nós. Vai ver o que Mateus diz. Mateus 18. Vai ver o que Paulo diz em Gálatas 6. Quem precisa lidar com as questões é você. Ah, mas eu sou muito imaturo. Você precisa amadurecer. Cristo habita na sua vida ou não habita? O Espírito Santo habita em você ou não habita? Nós precisamos crescer e amadurecer, irmãos. O corpo, ele vai ser um corpo maduro se os membros crescerem de forma madura. Então, essas briguinhas, muitas vezes que acontecem, reclamaçõezinhas uns com os outros. Pastor, vai lá falar com fulano. Pastor, irmãos, é responsabilidade minha e sua lidar com essas questões. Não porque eu estou com preguiça de lidar com isso, mas porque a palavra determina que seja assim. Porque isso faz com que você cresça e que a outra pessoa cresça também. Vai haver um momento, talvez haja necessidade, que nós tenhamos que intervir, é verdade. E se chegar, nós iremos intervir, como vocês sabem que nós intervimos. Mas, queridos, a responsabilidade é de cada membro individual. Então, enquanto você não entender isso, enquanto você ainda enxerga a igreja como um teatro onde você vai para ficar vendo, hoje foi muito bom, gostei, eu sorri algumas horas, chorei em outras e foram embora, você não tem muita diferença entre ficar aqui e ficar na frente de uma televisão. É a mesma coisa. Então, entenda, você faz parte do corpo. Não faz muita diferença nesse momento se você é presbítero ou não. Porque você também vela pelo corpo em alguma medida. Por aquelas pessoas que estão próximas a você, por aquelas pessoas que te pediram ajuda, por aquela pessoa que você viu pecando e só você sabe daquele pecado. Naquela hora, você foi chamado para lidar com aquele pecado. Houve um homem, uma vez, que disse assim, acaso eu sou cuidador do meu irmão para ter que lidar com o problema dele, para saber onde ele está, para saber o que ele está fazendo? Você lembra quem que falou isso? Foi Caim. Eu tenho que cuidar do meu irmão? Tem irmãos que agem assim. Isso não é problema meu. Isso é problema seu, sim. Porque se é um corpo, irmãos, se é um corpo, se a minha mão está infeccionada, ela pode matar o corpo inteiro. Então, entenda isso. Participe do corpo. Aceite e assuma a sua responsabilidade. Para aqueles que estão fazendo cursos de novos membros aqui, e para aqueles que já são membros, aceite e assuma a sua responsabilidade. Se você não está disposto a fazer isso, não, eu quero ser só um espectador. Então, não seja membro da igreja. Continue como espectador. Mas saiba que você não está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Segundo ponto, submeta-se. Você está falando em causa própria. Você sobe aí no púlpito para falar para a gente obedecer os presbíteros? Não sou eu quem diz isso. Eu preferiria que cada um resolvesse as suas vidas e eu não precisasse me meter na vida de ninguém. Mas a palavra de Deus diz, e aí a gente já leu 2 vezes hoje, Hebreus 13, 17. Nós, irmãos, a autoridade é uma coisa que é delegada por Deus. Quando você desobedece à autoridade delegada por Deus, seja uma autoridade governamental, como a gente já pregou em Pedro, seja a autoridade do marido,
seja a autoridade dos pais, seja a autoridade dos presbíteros da igreja, sem que seja por um motivo de desobediência à palavra, quando você faz isso, você está em desobediência direta ao próprio Deus. O problema é mais seu do que meu. É mais seu do que dos presbíteros. Então eu tenho que concordar com tudo que vocês dizem? De forma nenhuma. Você pode ter discordâncias, você pode ter dúvidas, e você tem todo o direito de vir nos questionar e nos perguntar e querer entender e querer saber. Não há problema nenhum em fazer isso. Mas desobediência a autoridades constituídas por Deus, irmãos, é coisa séria, a gente já falou disso. Você quer desobedecer? Tenha mas muita certeza de que aquela autoridade está em desobediência mesmo à palavra. Se você acha que está, tome cuidado. Eu acho, não gosto, não é o meu jeito preferido. Veja que você está em desobediência. E isso para qualquer tipo de autoridade, irmãos. Então, essa obediência é por bem e por amor a vocês que eu estou dizendo. Tome cuidado. Se você entender que nós estamos em desobediência à palavra de Deus de maneira expressa, se você tem certeza disso, corra para nos avisar. Corra para nos procurar. Não é para sair falando para os outros. Irmãos, está errado isso. Nós vamos te ouvir. E nós vamos conversar. E se nós entendemos que nós estivemos errados, a gente vai mudar. Mas pode ser que você esteja errado também. Existe essa possibilidade. E aí a gente vai tentar te orientar nesse sentido. Mas não faça maledicência. Não cause divisão. Não trate isso de maneira irrelevante, como se fosse, não tem problema eu ficar lidando. Não, isso é coisa séria e precisa ser tratada de forma séria. E por fim, irmãos, em relação a tudo isso, assuma a sua responsabilidade, como eu falei no início. Especialmente aqui, especialmente em duas situações. No trato individual com o seu irmão, você é responsável pelo seu irmão. Você é. Se você sabe de algo que precisa ser lidado, vai lá. Gálatas 6:1. Vai lá, corrija, repreenda, exortam. Ele não está falando para presbíteros. E outra, em relação às eleições. Meus queridos irmãos, vocês são chamados para ratificar a nossa escolha. A nossa escolha é uma escolha de 10 homens que oraram, que permaneceram por muito tempo conversando, falando, orando e pensando. Mas nós somos falhos. E nós não temos todos os olhos. Se você sabe de algo que não pode permitir que aquele irmão venha a ser um presbítero ou um diácono, é responsabilidade sua trazer ao presbitério. Se você se cala, você está em desobediência a nós, em desobediência ao Senhor e agindo de uma maneira extremamente de qualquer jeito em relação às coisas de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Assuma a sua responsabilidade. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ore, eu sei que não vai ser fácil. Ninguém aqui gosta de chamar a atenção um do outro, de exortar. Eu não gosto. Mas, irmãos, responsabilidade dada por Deus é responsabilidade dada por Deus. Se Ele me deu essa responsabilidade, eu oro, eu clamo, Senhor, me dá essa coragem que eu não tenho, e a gente vai e faz. É isso que a gente tem que pensar. E por fim, e agora é por fim mesmo. Queridos, essa palavra aqui é uma palavra que, primeiramente, é para os membros aqui da CCL. Eu estou vendo alguns rostos que eu não conheço muito bem. Não são membros aqui da igreja. Estão visitando, mas espero que tenha sido útil para os irmãos entenderem aquilo que a gente viu aqui, a questão dos sistemas e tal. Isso se aplica a quase todas as igrejas. Mas pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio que nem mesmo crê no Evangelho de Jesus Cristo. Que às vezes nem conhece a esse Cristo, que não faz parte desse corpo. E essa é a questão central de tudo. Talvez você não seja membro aqui da CCL, talvez seja de outra igreja, talvez você não seja de igreja nenhuma. O que eu quero dizer para você é o seguinte, existe um corpo que é o corpo de Cristo, que é o corpo que é a igreja, do qual o cabeça é o Cristo e que nós somos membros. Para você ser membro desse corpo, você precisa fazer uma coisa, você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Você é um pecador. E que se não fosse uma intervenção divina, você iria para o castigo que você merece, que é o inferno. Mas, um dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo e ele morreu numa cruz, no lugar de todo aquele pecador que um dia nele viesse a crer e aqueles que já haviam crido pela fé antes dele. Foi isso que ele fez. E se você crê nesse Deus, se você crê nesse Jesus, se você crê nesse sacrifício, se você crê de fato, ele morreu por mim, eu estava ali quando ele morreu, meu querido, isso só acontece porque o Espírito Santo já habita em você. Você não faria isso sozinho.
Mas você deve reconhecer isso. Reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e fazer parte desse corpo. E se você crê nisso, você deve fazer parte de uma igreja local, como ele determina. Não precisa ser a nossa, pode ser outra, não tem problema, mas você precisa fazer parte de uma igreja local. Mas todos aqueles que aqui estão são chamados a crer. A pergunta que cada um de nós precisamos responder individualmente: eu creio. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador? Eu vivo uma vida de obediência a Ele? Eu tenho tranquilidade em pensar que se amanhã ou depois Ele voltar, ou eu me for, eu vou me encontrar com Ele? Eu vou estar diante dEle? Eu vou poder me regozijar para sempre com os santos? Se você tem, glória a Deus por isso. Se você não tem, clame ao Senhor por isso. Se coloque diante dEle. O mero desejo disso já não é algo normal. Já é o Espírito Santo agindo. O homem natural rejeita a Deus. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. Como eu disse, hoje foi um pouco diferente. Se você tiver alguma dúvida, me procure os outros irmãos também. E a gente está aqui à disposição para ajudar. Se você não conseguir falar comigo hoje, às vezes fica ali, manda mensagem, manda pelo WhatsApp, a gente vai estar à disposição para ajudar vocês, para encaminhar até o estudo, né? Depois eu vou deixar pronto para mandar para os irmãos, para que todos tenham acesso.